Olá pessoal, tudo bem? Muita paz a todos. Nós estamos aqui para a nossa série de comentários e leituras, né? Do taoísmo clássico com o livro Tao Te Ching de Lao Tzu. E hoje, meus amigos, nós vamos conversar sobre o texto 57 do Tao Te Ching. Nesse texto, Lao Tzu ele diz o seguinte: pela retidão se governa um reino. Perdida a ordem, se recorre às armas. Pelo não fazer nada, pode-se conquistar o mundo. Como sei que é assim? Quanto mais superstições e dogmas possui um povo, mais pobre ele se torna. Quanto mais poder possuem os membros da corte, mais anormalidades surgirão. Quanto mais leis e decretos forem promulgados, mais ladrões e salteadores surgirão no reino. Por isso nos ensinam os homens sábios. Sem atuar no reino, o povo transforma-se por si mesmo. Sendo amante da paz, o povo, por si só, também anda direito. Sem nada fazer, o povo, por si só, encontra abundância e riqueza. Sem nutrir desejos suntuosos, o povo por si só encontra seu caminho e sua ordem natural. E assim Lao Tzu ele finaliza com esse texto, né? Bom, meus amigos, nesse texto, ele é um texto muito interessante, né? Dentro do Tao Te Ching, porque Lao Tzu, nele, ele expressa a forma como ele enxerga aquilo que a gente chama de política, aquilo que a gente chama de governo e tudo mais. Então, esses grandes mestres taoístas, como Lao Tzu, Xuanzi, eles tinham uma visão muito diferente dessa questão de governo. Até no Xuanzi, ele tem em um dos seus textos, né? Ele diz o seguinte: aquele que governa os homens vive na confusão, e aquele que é governado vive no sofrimento, vive na tristeza. Para o taoísmo, como é que ele vai, né, trabalhar com essa questão? Ele vai dizer o seguinte: quanto mais leis, quanto mais coisas um governo quiser impor, quiser, vamos colocar assim, ditar regras e leis para um povo seguir, impor nesse caso, né, meus amigos? Então, a ordem, o tal, vai estar fadado à destruição, digamos, né? Por isso que ele fala que em um governo avançado, o povo nem sente que existe governo, porque o governo não interfere no tal do povo. Ele apenas faz com que as pessoas encontrem o próprio tal, digamos, né? Encontrem a sua própria, vamos colocar assim, paz. E assim, toda a ordem vai estar estabelecida. O taoísmo sempre vai ensinar que a gente deve aprender a seguir as nossas leis internas, seguir nossa jornada interna, buscar o conhecimento interno e não ficar, vamos colocar assim, né? E não seguir essas leis criadas por outras pessoas que querem impor para outras seguirem. É muito interessante porque quando a gente pega os filósofos ocidentais e até a psicologia, quando a gente fala assim que a gente não vai seguir nenhuma lei externa, a gente só vai seguir a nossa própria lei interna, a gente pode pensar que essa pessoa pode se tornar uma pessoa pervertida, porque ela não vai ter
vamos colocar assim, regras, ela vai seguir ela mesma. E por isso ela pode causar algum tipo de dano para o outro. Nessa visão, a gente entende que a natureza do, do ser, né, é uma natureza malévola. No entanto, para toda filosofia de autorrealização, seja taoísmo, seja Vedanta, budismo, essas filosofias, elas vão chegar à natureza do ser diferente. Uma pessoa que segue ela mesma é uma pessoa que segue a paz, que ela não vai causar uma destruição para o outro e para o meio que ela se encontra. Por isso que dentro do taoísmo, a questão do vazio é tão importante. Uma pessoa vazia é uma pessoa que vai seguir o quê? Né? Vai acreditar no quê? Ela vai acreditar naquilo que flui da própria natureza dela. Porque o próprio simbolismo do vazio é você se libertar-se de tudo, de toda a questão cultural, de tudo que o seu meio te impôs, para você descobrir através do esvaziamento o qual que é a sua verdadeira natureza, o que que existe dentro de você mesmo que está encoberto por todo o lixo cultural. Por isso que nesse texto de hoje o Lao Tse diz o seguinte: quanto mais superstições e dogmas possui um povo, mais pobre ele se torna, porque essas questões tira a pessoa dela mesma, coloca ela numa fantasia da realidade e não na verdade da realidade. Por isso que uma das formas para se buscar a verdade é através do esvaziamento, de você se esvaziar-se de toda cobertura, vamos colocar assim, né? Entulho cultural que você aprendeu. E quando a gente pensa em um espírito que encarna, ele encarna com uma amnésia, ignorante, ignorante de sua própria natureza. Ele não sabe quem ele é. E por essa ignorância, ele vai, vamos colocar assim, né, aprender do zero. Então, as verdades que ele vai aprender vai ser as verdades do meio em que ele vai nascer. E pode ser que essas verdades não sejam verdades, sejam apenas verdades de contextos, de momento, de cultura, mas que não é uma verdade eterna, digamos, né? No mais, assim, né? O comentário da tradução que eu estou lendo desse texto diz o seguinte: novamente, a questão do agir pelo não agir volta a ser discutida por Lao Tzu. Esse certamente é o princípio fundamental de toda a filosofia taoísta. Quanto menos agirmos ou atuarmos no mundo, menos interferência estaremos causando no fluxo natural das coisas. Toda vez que tentamos agir transformando a sociedade através de uma ação, isso certamente causará desordem e caos. Todas as guerras e grandes conflitos da humanidade surgiram dessa maneira. Revoluções e propostas de mudar a ordem das coisas sempre conduziram a conflitos intermináveis. Assim, os taoístas acreditam que se não houvesse essas ações, esse atuar, não teriam ocorrido tantos conflitos e tantas guerras. Naturalmente, os povos iriam encontrar seu fluxo e seu equilíbrio natural. Haveria uma ordem que viria por si só. Então, né? Assim o comentário da tradução termina. Então, meus amigos, fica muito, vamos colocar assim, né, evidente como o taoísmo encara as coisas diferente. Essa questão de você querer mudar as coisas, de você criar regras e leis para outras pessoas seguirem, de você querer impor verdades, impor coisas certo e errado,
de você querer conduzir alguém. Nesse sentido, o que conduz a pessoa é a própria jornada dela, não é a gente. Não é um professor que ensina. O professor pode orientar a vivência, mas o que ensina a pessoa é a vivência e não o professor, digamos, né? E no mais, meus amigos, tem uma história, eu vou contar para finalizar. Tem uma história muito interessante que diz o seguinte: certa vez, um jovem discípulo, né? Ele sempre via seu mestre adentrando a floresta e permanecendo lá e só voltando quando o dia estava amanhecendo. Ele entrava na floresta quando estava anoitecendo, passava a noite lá e voltava quando estava amanhecendo. E todo dia esse mestre fazia isso. Até que um dia esse discípulo resolve seguir o mestre para ver o que ele estava fazendo lá na floresta. Então ele vai sorrateiramente escondido, né? Tentando se esconder e vai seguindo. E o mestre vai entrando, vai entrando, vai entrando. Quando chega a determinado ponto da floresta, o mestre já sabia, né, que ele estava sendo seguido pelo discípulo. Ele vira, sem falar nada assim pro discípulo. Ele vai e desmaterializa. O mestre desmaterializa na frente do discípulo e some, deixando o discípulo sozinho ali na floresta. E passa um dia, passa 2 dias, passa alguns dias. E quando o discípulo está nas últimas, muito mal mesmo, o mestre vai e materializa na frente dele. E sem falar nada, ele começa a andar de volta, né? Então o discípulo muito mal começa a seguir o mestre novamente. Até que eles voltam para o mosteiro. E lá chegando no mosteiro, o mestre então se vira para o discípulo e fala para ele: meu filho, na vida, quando alguém lhe apontar um caminho, não sigas. E assim, esse mestre deixou esse ensinamento muito forte nessa prática, né? Na pele, né? Esse ensinamento que o discípulo viveu na pele. Quando a gente vive a nossa vida, quantas são as pessoas que nos falam: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A gente passa na escola, passa na faculdade, passa em tantos lugares. Cada uma pessoa que a gente conhece pode nos dizer uma coisa diferente. E aí eu pergunto para vocês: qual dessas pessoas realmente conhece o nosso tal, conhece a nossa jornada pela vida, o que a gente está fazendo aqui, para querer dar esse tipo de conselho pra gente? Certamente, se a gente for querer seguir, muito provavelmente vai dar ruim, a gente vai entrar em um caminho que não é o nosso tal, e por isso a gente pode acabar se tornando infeliz, até sofrimento é, com essa decisão, né? Por isso, meus amigos, que o taoísmo sempre vai te ensinar a seguir a você mesmo, a procurar as verdades dentro de você mesmo, procurar o conhecimento supremo da vida dentro de você mesmo, através da sua própria vida. O taoísmo é a filosofia da vida. Os livros sobre taoísmo são apenas a poesia da vida. Os mestres taoístas dizem que a filosofia da vida está na própria vida, que os livros sobre essas questões são apenas as palavras de um poeta para descrever a vida na qual a gente já vive. No mais, meus amigos, é isso. Eu vou finalizar por aqui. Muita paz a todos, muita paz. E até mais, um próximo encontro. Olá, pessoal, tudo bem? Muita paz a todos. Nós estamos aqui para nossa série de comentários
e leituras, né, do taoísmo clássico.